Em 2020, o mundo parou. Ruas vazias, salas fechadas e a educação se tornou refém de uma realidade impensável, a pandemia. Em vista disso, o Acadêmicos, um projeto que busca incentivar o protagonismo juvenil na esfera acadêmica, idealizou o Prodígio, um programa que reuniu 9 jovens de diferentes partes do Brasil para incentivá-los ao desenvolvimento acadêmico e pessoal através do engajamento com projetos científicos, buscando também o comprometimento em mudar a realidade educacional do nosso país, sobretudo no período pandêmico. Foi nesse projeto que surgiu o nosso grupo de pesquisa. Eu, Amanda, de 17 anos, estudante do Colégio Embraer Juarez Vanderlei, em São José dos Campos, São Paulo. E eu, João Felipe, de 17 anos, e estudo no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Tocantins, campus Araguatins. E eu, Maju, 18 anos, do Rio de Janeiro. Nós fomos orientados por Gabriel Negrão e co-orientados por Arthur Cunha, Gabriel Cunha e Guilherme Rocha. Enquanto estudantes de ensino médio inseridos nessa realidade, nós sentimos a necessidade de expor as adversidades que a pandemia deixou na sala de aula do Brasil, sobretudo na performance acadêmica dos estudantes. Mas, para isso, nós precisávamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta era: que adversidades são essas? Para chegarmos a essa resposta, utilizamos o estudo de Paulo Greu, que define o desempenho acadêmico como uma combinação de discentes, docentes e instituições de ensino. Para compreendermos esse cenário a partir da perspectiva do nosso objeto de estudo, os discentes, reunimos 12 estudantes de ensino médio e os entrevistamos. Solicitamos um relato acerca dos principais desafios vivenciados por eles durante o período pandêmico. E após analisarmos esses relatos, podemos perceber que os maiores fatores oriundos da pandemia foram as principais determinantes para a situação educacional desses alunos. E esses fatores foram a adaptação ao ensino à distância, que se tornou necessário a partir da quarentena instituída em escala global para combater o novo coronavírus. Também as questões socioemocionais, em vista do isolamento social e o acesso aos meios digitais, que são ferramentas fundamentais para a participação das atividades pedagógicas. Desse modo, acreditamos que essas 3 implicações oriundas da pandemia do novo coronavírus refletiram na defasagem da performance acadêmica dos alunos de ensino médio ao longo do ano letivo. Uma vez definidas essas variáveis, começamos a pesquisar a fundo como cada um desses fatores interferiu no desempenho acadêmico do estudante de ensino médio no ano de 2020, a começar pela adaptação ao EAD. Antes da pandemia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996, autorizaram que apenas 20% do ensino básico fosse de forma remota. Essa determinação foi alterada devido à situação pandêmica que se instaurou no Brasil. Essa mudança drástica pegou de surpresa alunos, professores e instituições de ensino. E ao analisarmos essa situação, foi notório que o ambiente EAD está intimamente atrelado aos desconfortos psicológicos, causados não somente pela necessidade do isolamento social, mas também pela quebra da rotina escolar que esses estudantes estavam acostumados. O pesquisador Felipe Santos, da área da educação, afirma que esse modelo subutiliza os potenciais da cibercultura, criando um ambiente de tédio, cansaço e desânimo, tanto para os alunos como também para os professores. Por isso, baseados nessas literaturas sobre o tema, determinamos os 3 sentimentos mais impactantes nessa realidade: a desmotivação, o estresse e a ansiedade. Por último, e não menos importante, nós iremos avaliar a questão de acesso a recursos essenciais para o acompanhamento das atividades remotas. Ao longo de todo o período pandêmico, a mídia cobriu a história de diversos jovens que não tinham nenhum acesso à internet e, consequentemente, não conseguiram dar continuidade aos seus estudos no ano letivo de 2020. Segundo o IBGE, em 2020, o desemprego atingiu um recorde histórico de 14,6%, fazendo com que o poder de consumo do povo brasileiro diminuísse significativamente. Além disso, os consecutivos aumentos do dólar dispararam o preço de aparelhos eletroeletrônicos como celulares e notebooks, que são ferramentas essenciais para o acompanhamento das aulas remotas. Assim, chegamos no nosso próximo questionamento. Como analisar de forma eficiente os impactos dessa realidade na vida estudantil?
Então, primeiramente, tivemos que definir uma área de estudo. Afinal, infelizmente, não poderíamos analisar o país em sua totalidade. Depois de várias análises, escolhemos o Sudeste, visto que o primeiro caso confirmado de Covid-19 no país aconteceu no estado de São Paulo no dia 26 de fevereiro de 2020. Aliado a isso, as considerações da pesquisadora Edmia Souza sobre a região foram cruciais para a nossa escolha. Segundo ela, se fosse um país, o Sudeste estaria na 49ª posição entre as maiores proporções de contaminados e 21ª colocação de óbitos relativos. Consequentemente, foi a primeira região a entrar em colapso por conta do vírus e sentir os efeitos que a pandemia traria para o país. Após a definição desse espaço, começamos a pensar em uma metodologia que trouxesse os dados cruciais para analisarmos a situação pandêmica na vida desses estudantes de ensino médio. Contudo, tendo em vista que era impossível analisarmos e encontrarmos esses estudantes pessoalmente, foi desenvolvido um formulário virtual dividido nas seguintes seções: acesso ao ensino à distância, a situação socioemocional dentro da pandemia, a adaptação ao ensino em EAD e, por último, o registro de notas escolares de 2019 e 2020. Esse formulário foi repassado para estudantes de diversas escolas da região sudeste do Brasil, porém, selecionamos a rede de escolas estaduais da cidade de Suzano, São Paulo, para ser nosso objeto de estudo. O critério para essa escolha foi a quantidade de respostas coletadas, visto que o número expressivo superior de respostas em relação a outros colégios nos forneceu os materiais necessários para analisarmos de forma clara e eficiente o impacto de cada um dos fatores falados anteriormente. Além disso, o sistema de ensino das escolas públicas, sendo um denominador comum, foi possível focar e também em outros fatores de desenvolvimento acadêmico. Nosso próximo passo foi a análise de dados coletados. Para quantificar o desempenho acadêmico, de modo a verificar sua possível queda em 2020, consideramos os meios oficiais de mediação de performance, os boletins, que foram providos pelos próprios alunos através dos nossos formulários. Contudo, não limitado às notas, também consideramos as perspectivas dos próprios alunos acerca do seu desempenho acadêmico. Através de respostas objetivas, conseguimos transformar dados qualitativos em quantitativos, assim sendo possível analisar como esses elementos interferiram no histórico escolar em 2020. Para isso, nós separamos os dados obtidos nas categorias do formulário, posteriormente os destrinchando em subfatores. Desse modo, nós cruzamos os dados até chegar nos subfatores com maiores conexões, independente de sua categoria. Estes foram a opinião dos estudantes sobre seu próprio desempenho acadêmico no ano letivo de 2020, ou seja, se ele piorou, melhorou ou continuou o mesmo, a adaptação desses estudantes ao ensino remoto e também a utilização de materiais alheios às provas escolares para realizar esses exames. Todas as seções dos nossos formulários foram estruturadas de modo a expor as divergências entre esses momentos. Ademais, pedimos aos nossos voluntários que eles classificassem o principal motivo dessa mudança. Assim, iremos conectar tais alterações com os subsetores já mencionados, tendo um panorama completo das adversidades sofridas por esses alunos e verificando se essas adversidades são consequência da pandemia do novo coronavírus. Após obtermos os resultados, além de disseminar as informações que conseguimos obter, os consideramos sua relevância para o cenário educacional brasileiro no contexto pandêmico, objetiva-se um plano de ação que auxilie, guie ou oriente os alunos nos seus problemas específicos relacionados ao ensino à distância, em busca de amenizar esses impactos. E, assim, incentivar os jovens a continuarem buscando sua educação nesses tempos tão difíceis. A situação é complicada, mas se cooperarmos para entender melhor esse cenário, será possível superá-lo mais rápido. Esperamos que a nossa pesquisa possa revelar os diferentes fenômenos vividos pelos alunos durante esse ano letivo tão difícil, e assim, contribuir para o conhecimento já existente acerca desse cenário.